A gente vai falar então agora dessa situação que envolve esses navios de guerra do Irã que atracaram no porto do Rio de Janeiro. Vários países se negaram a recebê-los e o Lula foi lá e permitiu. E o senador americano Ted Cruz, do Partido Republicano, voltou a cobrar sanções do governo Joe Biden contra o Brasil por conta disso. Como disse, no começo do ano, o Lula permitiu que esses navios de guerra do Irã atracassem no Rio de Janeiro. Has the Biden administration sanctioned the Brazilian government led by Joe Biden's self-described good friend, the anti-American leftist Lula? Have you sanctioned the Brazilian government for violating U.S. law and allowing the Iranian ships to dock? I would refer you to OFAC as to whether or not they've made a determination that action violated. You don't know whether you've sanctioned Brazil? I would refer you to OFAC. Do you know? I would refer you to OFAC. Do you know the answer? That's a yes or no question. Do you know whether the Biden administration has sanctioned Brazil? I am not aware of any sanctions with regard to that specific situation. Nor am I, and that's the problem. Ana, passo direto para você. O senador Ted Cruz é um nome grande do Senado americano, do Partido Republicano, também foi candidato a presidente em 2016, nas primárias republicanas, depois trabalhou durante os 4 anos do Donald Trump na Casa Branca, e ele, na verdade, desde de fevereiro, quando esses navios atracaram no Porto do Rio, ele está em cima disso, Lacombe. E só a gente aqui no 4x4, mais a revista Oeste, que trouxemos, só nós trouxemos a carta oficial do gabinete do Ted Cruz na época, questionando o governo brasileiro sobre aqueles navios. Eu faço questão de ler mais uma vez, Lacombe, porque, como você muito bem disse essa semana no Sem Filtro, às vezes a gente tem que repetir, porque ninguém mais está falando das coisas que nós falamos, trazendo os eventos importantes que nós estamos trazendo, não apenas no Brasil, mas também no mundo. Então, em 28 de fevereiro desse ano, o gabinete do senador Ted Cruz colocou a seguinte declaração oficial no site dele. Abro aspas. A ancoragem é uma carta maior, mas eu vou ler só um pedacinho. A ancoragem de navios de guerra iranianos no Brasil é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança e proteção dos americanos. Os Estados Unidos têm sanções e leis antiterrorismo concebidas exatamente para dissuadir e responder a essas ameaças. Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o Porto do Rio de Janeiro, onde atracaram, corre agora o risco de sofrer sanções paralisantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes prestaram serviços ou aceitaram pagamentos. E o mesmo acontece com todas as empresas estrangeiras que se envolvem com o porto ou dessas empresas brasileiras do futuro. O próprio Lula, ali no finalzinho da carta, ele coloca assim: o próprio Lula é um chavista alinhado contra os Estados Unidos e nossos interesses. Nossas leis antiterrorismo destinam-se a proteger os americanos e não são opcionais, no sentido, você não vai escolher as nossas leis antiterrorismo. Só para a gente informar a nossa audiência, Lacombe, essa é uma comissão de accountability, digamos assim, de prestação de contas do governo americano que o Senado sempre tem. E esse senhor, sendo interrogado pelo senador Ted Cruz, é o Brian Nichols. Ele é chefe do Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental. Esse Gabinete de Assuntos do Hemisfério Ocidental, ali no site está escrito que eles se dedicam a ajudar e manter as Américas seguras e aumentar a prosperidade econômica. Então, ou seja, foram questionados por que vocês fizeram vista grossa para esses navios iranianos que já estão sancionados pelo governo americano, atracados no porto do Rio de Janeiro. Depois, Lacombe, assim que o Ted Cruz postou esse vídeo no Twitter, eu respondi ali em inglês, dizendo que fica pior, né, todo dia, que apenas algumas semanas atrás o Lula recebeu no Brasil
com todas as formalidades, né, de chefe de Estado, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. E ontem, de manhã, um republicano, não do gabinete do senador, mas um republicano que eu já havia conhecido no CIPEC, me ligou, entrou em contato comigo, já tinha o meu telefone, pedindo mais informações sobre o Foro de São Paulo e o que está acontecendo no Brasil, pediu detalhes sobre o que está acontecendo no Brasil com o desgoverno, né? Eu ainda brinquei com ele que nós estamos usando essa palavra desgoverno, do presidente Lula. E eu expliquei que agora não existe mais um projeto de nação, que agora é um projeto de poder para o refortalecimento do Foro de São Paulo e do novo comunismo na América Latina. Ou seja, a gente pode pensar que os americanos estão com problemas suficientes com essa administração desastrosa do Joe Biden, mas eles sabem muito bem que o Brasil é um importante aliado, não apenas comercial para os Estados Unidos, como um importante aliado ideológico também, como muito bem apontou, não sei se vocês vão lembrar, o Tucker Carlson, quando ele foi ao Brasil, passou uma semana no Brasil fazendo um especial sobre a China, entrevistou o presidente Jair Bolsonaro. Então, os americanos estão de olho no Brasil, sim, Lacombe.